Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Pauta. Hoje o nosso tema a ser discutido e abordado será o Dezembro Vermelho. Estamos aqui com a enfermeira Regiane Macedo, especialista sobre o assunto. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Saúde em Pauta. Estamos aqui com a enfermeira Regiane, especialista sobre o assunto. O Jefferson, nosso convidado, debatemos então um pouquinho sobre o Dezembro Vermelho, que é o tema a ser trabalhado e discutido aqui no dia de hoje. Começando então, enfermeira Regiane, poderia nos esclarecer um pouco mais sobre a diferença entre HIV e AIDS? Boa tarde a todos. Nós vamos então falar um pouquinho, dessa diferença entre HIV e AIDS. O vírus HIV, uma vez quando o ser humano entra em contato com ele vai invadir as células de defesa, os linfócitos CD4, que são as nossas células de defesa, e aí eles começam a se multiplicar. Quando eles invadem o sistema imunológico, aí pode-se dizer que essa pessoa tem a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. A pessoa, ele não morre de HIV, ele pode vir o quê? De processos infecciosos, de doenças que podem se acometer ao longo dessa vida. Por quê? Porque o sistema imunológico dele está deficiente. Então, ele pode ter várias doenças associadas e é por isso que ele pode vir a óbito. O HIV, então, especificamente, ele não mata. Bom, sabemos que há diversas formas de transmissão, do vírus. Então, enfermeira Regiane, poderia nos esclarecer quais são as maneiras de transmissão, as formas de transmissão desse vírus e como que ele age no nosso organismo? Sim, as formas de transmissão, elas são através de relação sexual desprotegida, por secreção, objetos pérforos cortantes, transmissão vertical de mãe para filho através de gestação, aleitamento materno. Sabemos então que há algumas maneiras principais dessa transmissão, sendo a relação sexual desprotegida como uma das principais. Desta forma, então, como poderíamos pensar sobre as maneiras de prevenção? De que se dá a prevenção, então, em relação à infecção pelo HIV? A prevenção principal em relação à prevenção ao HIV é o uso de preservativo nas relações sexuais. Como eu falei anteriormente, essa pessoa ela deve se proteger durante as relações, ela não pode ter contato com secreção e também com sangue de outra pessoa. Então, tomar muito cuidado com transfusão de sangue, usar o EPI durante principalmente as atividades de trabalho, então profissionais da área de saúde, mas a principal maneira de prevenção hoje em dia é o preservativo. Nós temos também como prevenção a PrEP, que é uma profilaxia pré-exposição. E a PrEP ela é usada em pacientes específicos aí que vão procurar ajudas nos centros de referências e aconselhamento, que são medicações antirretrovirais, que ele vai tomar e vai manter esse sistema imunológico fortalecido. Em relação à sintomatologia, então, sabemos que são condições diferentes, a infecção pelo HIV e a síndrome da imunodeficiência adquirida, então, a AIDS. Duas condições diferentes, uma considerando, então, a infecção, outra já a doença instalada. Quais sinais e sintomas que podemos estabelecer, então, a infecção pela AIDS? Na síndrome da imunodeficiência adquirida, quando o paciente ele tem AIDS, o HIV, esse vírus, quando ele invade as células de defesa, os linfócitos T, ele tem aí o que nós chamamos de janela imunológica. Então, ele demora 30 dias para essa carga viral, o HIV aparecer no exame de sangue. Após esse período, com a queda do sistema imunológico, o paciente pode apresentar aí alguns sintomas, como febre, dor no corpo, gripes intermitentes, febres altas e processos inflamatórios infecciosos, como pneumonia, gripes muito fortes, diarreias, náuseas, que está associado a processos inflamatórios. Logo, o sistema imunológico dele está em depressão. Em relação aos testes, aos exames, como saber se eu tenho AIDS? Os testes, eles são feitos através do exame de sangue, Ele pode fazer um exame de sangue, ele pode fazer o exame
a coleta já via oral, tá? Através de secreção oral, e ele também pode estar fazendo teste rápido com uma gotinha de sangue nas unidades aí dos postos de saúde, centros de referência e aconselhamento. Bom, eu posso ter contraído HIV, né? Então ter a infecção pelo HIV, ser soro positivo, aí não necessariamente então eu tenho a AIDS. Exatamente. Mesmo que eu tenha o vírus, mesmo que eu tenha a infecção, que eu seja soropositiva, eu ainda tenho a possibilidade de ter um exame negativo? Sim. Esse exame, ele pode ter aí um falso positivo ou um falso negativo. Por isso que antes de realizar esse exame, aí é importante essa pessoa, se ela teve uma relação sexual desprotegida, teve contato com pérfuros cortantes, aí, se ela teve alguma situação de risco, é importante ela estar relatando isso no momento de ser feito esse exame. Então, é levantada uma anamnese, um histórico desse paciente, e aí dentro do resultado, aí nós vamos fazer testes para confirmar aí esses resultados também. Eu ter uma relação sexual desprotegida, mesmo não havendo uma ejaculação, eu posso adquirir a infecção? A pessoa pode ser contaminada sem ter contato direto com o líquido seminal, que significa a pessoa não necessariamente precisa ejacular dentro da outra. Através de secreções, ela pode estar sendo contaminada. O índice ele é muito baixo, mas pode haver contaminação sim. Se a gente pensar numa condição em que não haja ejaculação, é necessário que pensamos também sobre a possibilidade de lesões, certo, enfermeira? Com microlesões, pequenos sangramentos entre as mucosas das regiões íntimas, principalmente dos órgãos sexuais. Sim, microfissuras, né, que nós temos na região da genitália e na região de mucosas durante o atrito, no ato sexual. Como que se dá esse tratamento dessas pessoas contaminadas? Quais são as perspectivas, né, desse tratamento que ela tem de possibilidade hoje aqui no Brasil? Uma pessoa que supostamente ela tem uma relação sexual suspeita, ela pode já entrar com a medicação profilática, que é o PEP, né, que é uma profilaxia pós-exposição, suposto, e aí essa pessoa vai tomar essa medicação por 28 dias. Consequentes, essa medicação ela deve ser tomada em até 2 horas ou no máximo 72 horas pós a suspeita de ter contato com o vírus HIV, e aí esse paciente vai ser acompanhado. Se ele fez a sorologia, o exame de sangue, ou se ele fez o teste rápido, ou o exame de coleta de fluidos orais e o resultado foi positivo, esse paciente ele já vai ser acompanhado, e aí já o uso dos medicamentos antirretrovirais ele é indicado no tratamento do HIV e a AIDS. Sendo o tratamento, então, um coquetel antirretroviral, então algumas medicações são utilizadas para este tratamento e acompanhamento. Podemos dizer que esse tratamento ele é de forma igualitária distribuído pelo Brasil? Como que funciona? Como o paciente tem acesso a essa medicação? Esse paciente ele vai ser feito o acompanhamento e o tratamento ou na sua operadora de saúde ou pela unidade básica de saúde, pelo SUS, né, Sistema Único de Saúde, e ainda assim essas medicações elas são retiradas gratuitamente nas unidades específicas, centros de referência ou unidades do SUS aí. Bom, temos uma população que nos chama bem a atenção, então a população gestante, então as grávidas, algumas soropositivas, elas têm a possibilidade de realizar o tratamento e evitar com que os seus bebês, então, tenham a contaminação pelo HIV, certo? Desta maneira, como que elas podem agir? Como que elas têm indicação para esse acompanhamento e tratamento? E qual que é o índice aí de sucesso sobre a prevenção, então, da contaminação dos bebês? Uma gestante, toda mulher que ela fica gestante, ela tem a suspeita, ela deve procurar já o quanto antes uma unidade de saúde fazendo o teste. O teste sendo positivo para a gravidez, ela vai iniciar o pré-natal, né? Se foi detectado durante o pré-natal, nos exames iniciais do pré-natal dela, que ela é soropositivo, entra-se já com o tratamento das medicações antirretrovirais, tá? E aí essa mãe, ela faz esse acompanhamento durante toda a gestação, depois que o bebê nasce, é feito aí o acompanhamento com esse bebê e com essa mãe durante um tempo, e a criança pode nascer sem o vírus HIV sim. Existem altas chances da criança já estar imunizada.
Bom, sabendo que existe o tratamento, existem as possibilidades de acompanhamento e controle da infecção ao longo da vida, então, de uma certa forma, a gente consegue evitar o surgimento da doença, então prolongando a qualidade de vida desse paciente. Por outro lado, vem a dúvida, vem a pergunta sobre a cura da AIDS, né? Hoje existe cura para a AIDS? Como estamos neste cenário? Felizmente, hoje em dia, nós já temos aí as medicações antirretrovirais, que vai dar uma qualidade de vida para esse paciente, tá? Mas a cura, infelizmente, ainda não temos. Muito obrigada, enfermeira Regiane, pelos esclarecimentos, pelas informações. E gostaria de abrir a vocês, então, algumas perguntas, dúvidas, comentários. No caso de uma gestante, se ela quiser mesmo engravidar, vocês aconselham a ela, se vocês explicarem todos os prós e contras que não podem, mesmo assim, se ela quiser, o que acontece? O que vocês orientam? Bom, é passado para ela aí todos os riscos dessa criança poder nascer com a carga viral ou não, tá? E é indicado o tratamento. Toda mulher ela tem o direito à gestação e à maternidade. Então, no caso específico dela ser soro positivo ou parceiro, e eles quiserem ter um filho, aí então ela vai ser orientada e vai ser feito o tratamento aí desde a fase inicial de gestação. E durante as relações sexuais, muitas vezes, predominantemente no sexo masculino, eles acham que não há necessidade de fazer o uso do preservativo, né, durante a relação via oral. Então, como eu falei, nós temos a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que também é um método hoje em dia de prevenção que a população já usa. Então, se essa pessoa ela quer ter uma relação sexual desprotegida, ela tem o direito a procurar ajuda medicamentosa específica, e aí ela vai fazer uso dessa medicação, que é um antirretroviral, ele já vai proteger o sistema imunológico desse paciente, e ele tem a liberdade, o livre-arbítrio de falar, olha, eu não quero usar o preservativo, e é um direito dele, indivíduo único de cada cidadão. É importante que buscamos ajuda sempre que necessário, principalmente relatado sobre a profilaxia pré ou pós-exposição. Então, a gente sabe que tem alguns processos, algumas políticas em que nós temos que seguir, falando em política de saúde principalmente. Então, nós temos que pensar que há sempre uma maneira de prevenção. Mas, antes de tudo isso, usar o preservativo em todas as relações sexuais é o que nos tem protegido em relação às infecções pelo HIV. Quando começou a surgir a AIDS, né? Uma das formas de transmissão que era muito comentada na época era através da transfusão de sangue. Como a senhora relatou, naquela época, né, Brasil, anos 90, mundo, anos 80, o índice foi muito alto, mas hoje em dia nós já temos aí, há mais de 20 anos para cá, nós já temos um controle rigorosíssimo de transfusão de sangue em relação não só ao vírus HIV, mas hepatite, sífilis, as outras doenças, sim. Os bancos de sangue eles são 100% aí, controlados. Ele pode doar sangue, mesmo sendo soro positivo? Não. Um paciente soro positivo ele não pode doar sangue, tá? Não tem essa indicação de doação de sangue. Ele pode fazer uma doação de sangue sem saber se ele tem a doença. Muitas pessoas não sabem, eles descobrem no momento da doação, não só o HIV, mas também sífilis, hepatite. Aí esse paciente ele é chamado no banco de sangue, tá? Ele vai ser chamado, ele vai ser orientado por profissionais aí específicos, e aí então ele vai ser orientado e encaminhado ao tratamento específico.